Evangelho de João, capítulo 16, verso 7, a palavra do Senhor diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, ministra ao nosso coração nessa noite, traz as revelações do céu sobre nós, fala com a gente de forma poderosa, Pai. Tira toda a inquietação do nosso coração, toda a distração que caia por terra. Senhor, leve a nossa mente cativa a Cristo, abra o nosso entendimento, nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação da tua palavra, no nome de Jesus. E quem crê diz, pode tomar o seu lugar, fique à vontade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Os três são um, que atuam de forma diferente. Deus Pai é o Criador, Deus Filho o Redentor, Deus Espírito o Condutor. Deus Pai, Ele criou todas as coisas. Deus Filho nos redimiu, nos santificou e perdoou na cruz do Calvário. Aliás, nos perdoou e nos salvou. Deus Espírito, o Espírito Santo, é o grande condutor. Ele nos leva para Jesus e nos ensina a santidade, a nos tornar cada vez mais semelhante com o nosso Criador. O Espírito Santo, ele nos conduz ao Filho, ele aponta para Jesus. Diga bem forte: o Espírito Santo nos leva para Cristo. Irmão, o Espírito Santo, ele não é o terceiro da Trindade, porque às vezes a gente começa a calcular, não, é Deus Pai o primeiro, Jesus o segundo e o Espírito Santo o terceiro. Não, os três são um, atuando de forma diferente, porque o Espírito já existe antes da fundação do mundo. O Espírito Santo, ele existe antes da criação e da fundação do mundo, da terra. Gênesis capítulo de número 1, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, diga bem forte, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmão, o Espírito Santo, ele já existe desde a fundação do mundo. Antes de Jesus descer em carne e osso, o Espírito Santo já existia. Amém? Antes de Jesus, o Espírito descia de forma esporádica. Ele tinha atuações pontuais. O Espírito Santo, ele
descia, fazia o trabalho que tinha que ser feito e subia, voltava ao pai. Quem lembra de Sansão? Sansão, um homem normal, comum, escolhido por Deus, nazireu, separado para o Senhor. Mas quando o Espírito descia sobre ele, quando o Espírito tomava ele, ele tinha uma força muito poderosa. Sansão era diferente de todos os homens. Quando ele recebia o Espírito Santo, ele tinha muito poder. O Espírito Santo agia dessa maneira: ele descia, enchia alguém, transbordava em alguém e voltava para o Pai. Mas depois de Jesus, o Espírito Santo desceu, ele desceu e permanece em nós. O Espírito de Deus desceu e ele hoje faz morada em nós. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Hoje o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você. Hoje o Espírito Santo está dentro do povo de Deus, ajudando, cooperando, servindo, manifestando o reino, dando sabedoria, instrução, conduzindo ao caminho, libertando, curando, transformando, operando milagres. O Espírito Santo está dentro de nós. Mas hoje nós vamos falar sobre algumas das funções do Espírito Santo. O texto que nós lemos, nós vamos encontrar, e eu quero destacar algumas das funções do Espírito Santo através desse texto. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é o Consolador. Diga bem forte: o Espírito Santo é aquele que consola. Irmão, o Espírito Santo é o responsável pelo conforto, pelo consolo, pelo descanso do nosso coração. Ele é o responsável pela paz na nossa vida. Se hoje nós podemos estar bem, se hoje nós podemos descansar, se hoje nós podemos dormir em paz, é graças ao auxílio do Espírito Santo. Irmão, quantas vezes a gente enfrentou luta, quantas vezes vivemos desafios, quantos problemas tivemos até aqui. Situações que acontecem no casamento, situações que acontecem na vida financeira, dificuldades que acontecem dentro da família, situações que acontecem no nosso trabalho, dias difíceis, bate na porta de todo mundo. Ninguém aqui é super-herói, ninguém aqui tem superpoderes, todos nós somos de carne e osso. Temos sentimentos, emoções. Tem dia que é bom, a gente acorda feliz, a gente acorda alegre, o dia está maravilhoso, a gente compartilha, a gente fala bem, a gente sorri, a gente cumprimenta as pessoas. Mas tem dia que é zica. Tem dia que a gente acorda atravessado. Quando eu era mais novinho, a minha mãe dormia um sono às vezes à tarde, raramente ela dormia, de verdade, raramente, mas não podia dormir, irmão. Dormiu, acordava, mãe, yeah! Não vou olhar para o lado de lá porque ela está aqui hoje. Aí ela dizia: tu estás na minha esquerda. Eu sei, mãe, no coração é a esquerda. A gente às vezes acorda mal, não está bem, as coisas não vão do jeito que a gente gostaria que fosse, e louvado seja Deus pelo Espírito Santo.
Louvado seja o Senhor, porque Ele é o nosso conforto, Ele é a paz para o nosso coração, Ele é o consolo para a nossa vida. Momentos ruins, dificuldades, perda, dor, luto, situações difíceis, que se não fosse o auxílio do Espírito Santo, nós não conseguiríamos prevalecer, nós não conseguiríamos permanecer. Louvado seja Deus pela ação do Espírito Santo. Quem já viveu um dia mal? Só esses poucos irmãos? Glória a Deus. Nossa igreja nunca viveu um dia mal, aleluia. Quem já viveu de verdade? Pastor, eu já tive um dia mal, um dia difícil, eu já não me suportei, Teve alguém assim já? Não? Tem dia que nem a gente se suporta, irmão. A pessoa acorda, vai no banheiro, ui, que cabelo feio, ui, que coisa ruim. Vai botar a roupa, não gostei. Tem gente que não se suporta. Quem já não se suportou? A pessoa levanta. Graças a Deus o Espírito Santo, Ele vem para confortar. Naquele dia difícil que a gente não aguenta, aquele momento de dor que ninguém pode fazer nada, o Espírito Santo nos abraça. Naquele dia mal que só está você e Ele no quarto, onde as lágrimas é a tua companhia de dia e de noite, onde a dor prevalece, e a gente olha para o lado, não vê ninguém, a gente olha para o celular, não tem um amigo, a gente olha, sabe, para as circunstâncias e só vê dor, mas graças a Deus, porque é nessa hora que Ele abraça a gente, que Ele diz: filho meu, filha minha, você não está sozinho, eu estou contigo, eu enxugo as tuas lágrimas, eu trago paz para o seu coração, eu renovo as tuas forças. Sabe, naquele dia difícil, o Consolador vem e manifesta o seu poder. O Espírito Santo é o Consolador. Mas pastor, aonde que você está vendo isso? No texto, irmão, na Bíblia. Nós lemos, capítulo de número 7, olha o que Jesus disse: eu digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Convém que eu vá, porque se eu não for, Ele não vem, mas se eu for, Ele virá. O Consolador virá e trará conforto, paz e descanso para o seu coração. Quantos já experimentaram do Consolador? Quantos já receberam descanso na sua alma? Quantos já receberam um afago do Consolador? Aplaude bem forte a Jesus. Outro dia, final do culto, uma irmã me procurou, dizendo: pastor, eu cheguei muito mal na igreja, vivendo meus piores dias, e graças a Deus eu não sei explicar, nunca tinha vivido isso antes, nunca tinha visto isso antes, mas eu estou tendo uma paz que eu não sei te dizer, pastor. Eu cheguei mal aqui na igreja, eu cheguei ruim aqui na igreja, separado do meu cônjuge, meu marido foi embora e eu não sabia o que fazer, mas eu estou em paz, pastor. Eu vim para a igreja, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, mas eu estou com o coração leve. E eu falei para ela: minha irmã, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele te abraça. Você não vê muitas vezes, você não percebe muitas vezes, mas Ele te abraça de tal forma que você começa a ter uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que você não encontra lá fora, é uma paz que o dinheiro não pode pagar, é uma paz que o mundo não pode oferecer,
Essa paz você encontra em ambientes aonde o Espírito Santo se manifesta, em ambientes aonde o Espírito Santo está. Por isso, continua buscando, porque quanto mais você busca, mais você acha. Continua procurando, porque quanto mais você procura, mais você encontra. Lá fora o mundo não vai te oferecer, as bebidas, as drogas não vão te oferecer, as baladas não vão te oferecer, mas o que você precisa, você encontra em ambientes como esse. A paz que você precisa, o descanso para o seu coração, o consolo, o conforto para a sua alma, você encontra em Cristo, em Jesus. Ele é o nosso consolo. O Espírito Santo nos consola. Diga bem forte: o Espírito Santo é o meu consolador. Segundo, o Espírito Santo, ele traz convencimento. Diga bem forte: aquele que consola, convence. O Espírito Santo, ele é o consolador, mas ele é aquele que traz convencimento. Pastor, aonde está? No texto, irmão. Verso 8. Olha o que o texto vai dizer: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Jesus está falando, e ele está dizendo: é melhor que eu vá, para que ele venha, porque ele é consolo, e quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é aquele que traz convencimento. Por isso não adianta você querer fazer a força, não adianta você querer fazer na marra, não adianta você querer fazer do seu jeito. Tem alguma mulher que se identifica com isso? A moça aqui na frente. Eu pego no pé das varoas, né? A pastora está olhando assim, ó. Em casa, né? Aqui mesmo. Dá o microfone para ela aí, Marcela. Vamos dialogar aí. A gente tenta fazer do nosso jeito. Vai ter que ir para a igreja na marra. Vai ter que ir para o retiro na marra. Qual é o homem que veio na marra? Semana passada eu disse: não coloca a mão, porque vai dar zica. Não coloca a mão, irmão. Zacarias capítulo 4 verso 6 diz: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é sobre a minha capacidade, não é sobre a minha eloquência, não é sobre o que eu penso ou o que eu sei, é sobre o poder do Espírito Santo. Eu não sei se você percebe, mas todos os nossos cultos nós lemos a palavra, e logo depois da palavra o que nós fazemos? Você estava aqui, nós oramos, e sempre no final da oração eu falo 3 coisas: nos dá espírito de sabedoria, conhecimento e revelação. Porque se o Senhor não nos der sabedoria, se o Senhor não abrir a nossa mente para o conhecimento, se o Senhor não revelar a palavra dele ao nosso coração, nós não vamos entender nada. Quantos de nós abrimos as Bíblias em casa, tentamos ler, e o máximo que conseguimos é uma boa noite de sono? Porque, irmão, tem gente que está ligadão, abre a Bíblia. Já aconteceu isso com você? Sabe o que você faz? Presta atenção aqui. Quando você
abrir a Bíblia e der sono, quando você abriu, vou ler, aí deu sono, sabe o que você faz? Dorme. Isso, dorme. Aí quando você acordar, depois de uma boa noite de sono, aí você lê de novo. Porque o Espírito Santo, Ele quer que você esteja pronto para receber a palavra. Mas não leia de qualquer forma, não leia como um livro comum. Isto não é normal, irmão. Isto aqui não é normal. Isso aqui tem um valor incalculável. É o único livro da história e da face da terra que o autor dele está presente com todo aquele que lê. Se eu escrever um livro, você vai ler lá na sua casa e eu não vou estar lá. Mas se você falar, Pai, no nome de Jesus, revela a tua palavra ao meu coração, fala comigo, me dá conhecimento, Espírito Santo, mostra o teu querer. Você não está lendo o livro sozinho, ele está do seu lado, presente, destruindo, abrindo o seu entendimento, abrindo, sabe, a revelação do texto ao seu coração. Irmão, ele é aquele que convence. Não adianta você querer fazer do seu jeito, não adianta você querer fazer da tua vontade. Não bota a mão, porque senão vai dar ruim, cara. Não é por força e por violência, mas é pelo meu Espírito. A fé é uma chave, princípios são uma porta, e ele é que convence. Não queira fazer do jeito que você acha que tem que ser. Não, deixa eu dar uma ajudinha. O Espírito Santo não precisa de ajuda. Não deixa eu falar aqui, porque se eu não falar, se eu não botar a mão, talvez isso não vai acontecer. Não, deixa que eu vou falar com um amigo, vai ter influência, vai ter mais peso. A porta que ele fecha, ninguém abre. Só que por outro lado, a porta que ele abre, ninguém fecha. Irmão, nós só precisamos do Espírito Santo. Nós só precisamos de uma vida de oração. Nós só precisamos confiar naquele que pode todas as coisas. Não é eu que te convenci a estar aqui, foi Ele quem te trouxe para esse lugar. Por mais que você tenha recebido o convite de um amigo, por mais que você tenha recebido o convite de um familiar, por mais que você tenha visto um vídeo, um banner na internet, por mais que alguém tenha falado da igreja para você, não foi eu, não foi os amigos, não são as redes sociais quem te convence, é o Espírito Santo. Você só está aqui hoje porque o Espírito Santo te convenceu. Você só está aqui hoje porque o Espírito Santo te chamou. Você só está aqui hoje porque Ele te encontrou e Ele te trouxe para esse lugar. Diga bem forte: eu não posso nada, mas o Espírito Santo pode tudo. Irmão, eu não posso nada, mas Ele pode tudo. Ele pode tudo. Por isso, acalma o teu coração. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha, e diga assim: ô cabeção, descansa o teu coração, fica em paz. O Espírito do Senhor, Ele está sobre nós e nos ungiu. O Espírito Santo de Deus está em nós e nos ungiu para ter vida e vida em... Aplaude bem forte o Espírito Santo. Libera uma palavra de louvor e de gratidão a Ele. Libera uma palavra de alegria ao Espírito Santo. É Ele quem convence, é Ele quem faz, é Ele quem transforma, é Ele quem muda as realidades. Se não fosse o Espírito Santo, vocês não estariam aqui. Não tem como vocês estar aqui sem o Espírito Santo. Pastor, foi um amigo, eu gostei, a igreja é legal. Não tem como nós estarmos aqui sem Ele. Não tem como. É só pelo Espírito Santo. Ele nos encontrou, Ele nos achou. Nós somos dele. Diga bem forte: eu sou
do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sei que às vezes dá vontade de colocar a mão. Eu, por exemplo, tenho vontade de pegar o telefone, dar uma ligadinha pro pessoal do Vasco e falar: meus amigos, não aguento mais, gente. Estou falando vem de vitória, todo domingo vem de vitória e nada acontece. Ô, Jardel, cadê o Jardel? Glória a Deus, estamos juntos, irmão. Ah, mas tem o Tarcísio lá também. Quem não é, vai ser. Se ele quiser. Eu quero. Ih, até a pastora entrou nessa agora. Está repreendida. Não vai nascer o Vascaíno, né? Hoje, gente, fica de pé, Tatiele. Fica de pé. Tem que testemunhar para a glória de Deus. Aqui a Tatiele de pé, aleluia. Aplaude bem forte a Jesus. Vira, Tatiele, para eles olhar você. Isso aí. A Tatiele, o que ele é? Que estranho, pastor. É a cunhada, mas ela deu uma pausa nas duas primeiras letras. Isso. Isso aí. A Tatiele hoje compartilhou com a família que ela está grávida. Há 3 meses atrás ela veio aqui na igreja e ela chorou. E a palavra que foi liberada sobre a vida dela é que o Espírito Santo estaria consolando ela, e que em 94 dias ela ia receber uma notícia que ia mudar a vida dela. Só teve um erro, não foi 94, foi 92. Na verdade, ela de forma ansiosa não esperou os 2 dias para dar o 94. Mas o que importa é que o Espírito Santo consola e convence. Por isso estende a mão para cá. Senhor, nós abençoamos o ventre da Tatiele. Declaramos que o que ela está gerando é do Senhor, é para o louvor da sua glória. Senhor, abençoa essa gestação, e que essa gestação venha marcar a sua vida, e um novo começo sobre ela, sobre o Elton, sobre toda a nossa família, no nome de Jesus, amém. Senhor, nós declaramos que desde já está nascendo um vascaíno, em nome de Jesus, aleluia. Aplaude bem forte. Eu escrevi hoje do grupo da família, eu escrevi: 2 certezas eu tenho. Primeiro, vai servir a Deus. Segundo, é vascaíno. Vai que cola, né? Sabe o que eu faço com o Benício, irmãos? Eu mostro um vídeo antigo. Tô nem aí, o YouTube é para isso mesmo. Diga bem forte: o Espírito Santo é aquele que convence. Irmão, o Espírito Santo, ele convence. E graças ao Espírito Santo, porque nós somos teimosos demais. Tem gente que é teimoso. Os teimosos não vieram, mas tem gente teimosa na igreja. Insiste com as coisas que não existem. Quer que Deus abençoa coisas que estão quebrando princípio. Quer que Deus prospere coisas que Deus não está no negócio. A gente é teimoso, irmão. A gente muitas das vezes acha que sabe de tudo. Nós achamos que somos donos da verdade. Mas graças a Deus, pelo Espírito do Senhor, que nos convence, que nos transforma, que tem mudado o nosso coração, que tem transformado o nosso caráter. Nós andávamos tortos, perdidos, longe, afastados de Deus, mas
mas o Espírito Santo nos encontrou e Ele está ajustando, Ele está corrigindo, Ele está alinhando, e a gente que era todo errado agora tem sido chamado de filho de Deus. Estamos sendo alinhados, estamos sendo santificados, estamos sendo purificados, transformados à imagem e semelhança do nosso Criador. Então continua orando, continua buscando, para que em primeiro lugar você receba essa transformação diária, você viva essa transformação diária. Em primeiro lugar, busque para você ter essa mudança poderosa, mas não pare de buscar para que outros também venham ter. Pessoas da sua casa, não para de buscar não, irmão, porque Ele convence. No tempo certo, na estação certa, nos momentos certos, o Espírito Santo Ele trabalha, Ele sabe como agir, Ele sabe como fazer. É na hora certa que Ele leva o convencimento. Não é por força e nem por, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito Santo de Deus, Ele que convence. O Espírito Santo primeiro consola, o Espírito Santo é aquele que traz convencimento. Terceiro lugar, Ele nos ensina. Diga bem forte: o Espírito de Deus me ensina. Ele consola, Ele convence. Fugiu. Ele consola, Ele convence e Ele ensina. O Espírito Santo nos ensina. E o verso de número 12 vai dizer assim: olha como é Ele que nos ensina. Preste atenção, o que Jesus está falando aqui. Olha aqui: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus está dizendo: eu tenho muita coisa para falar para vocês, eu tenho muita coisa a revelar ao coração de vocês, eu tenho muito a dizer, mas eu não posso falar agora, porque vocês não estão prontos. O que Jesus estava dizendo com estas palavras? Esperem eu subir, porque Ele vai descer e Ele vai falar com vocês coisas extraordinárias. Vocês precisam esperar a presença dEle, porque se vocês não tiverem a presença dEle, vocês não vão compreender o que Ele vai comunicar, o que o céu está comunicando. Então você precisa da revelação do Espírito Santo. Jesus disse: tenho muito a vos dizer, mas vocês não podem suportar agora, vocês não vão entender agora, vocês não vão compreender agora. Por quê? Porque vocês precisam do Espírito Santo. Pastor, eu não estou entendendo muita coisa. Pede a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o professor dos professores, Ele é o mestre dos mestres, Ele é o Senhor dos senhores. O Espírito Santo é um professor da verdade e da justiça, irmão. Ele nos ensina. A gente é transformado por meio dos ensinamentos que vêm do alto e que o Espírito Santo ministra ao nosso coração. Não tem como a gente aprender, crescer, romper sem a ação do Espírito na nossa vida. Ah, pastor, eu sou bom, eu sou intelectual, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas meu amado, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai aprender nada das realidades do céu. Você pode ser bom em matemática, pode ser bom em geografia, você pode entender de negócios, você pode saber das coisas terrenas, mas das coisas do céu, das coisas celestiais, daquilo que é eterno, só o Espírito Santo para te revelar. O nosso entendimento é pouco, não é suficiente, nós não vamos suportar sem a revelação plena do Espírito Santo, porque Ele é o professor. Diga bem forte: o Espírito Santo é um professor, Ele nos ensinará. João capítulo de número 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará de todas as coisas. Esse vos ensinará de todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que interessante, Jesus está dizendo que o Espírito Santo nos ensinará de todas as coisas, amém? Só que é incrível, porque além de ensinar, Ele me faz lembrar. O Espírito ensina, o Espírito lembra. Vamos voltar aos princípios. A gente recebe os princípios do Senhor por meio da leitura e meditação da palavra, nas reuniões em nome de Jesus, nos cultos e pregações. A gente recebe instrução, a gente recebe ensino, o Senhor nos enche. Só que também o texto está dizendo que Ele nos lembrará. E aí, na hora que eu estou fazendo uma coisa que é diferente daquilo que a palavra diz, Ele diz: ô cabeção, passou e viu uma mulher exótica. Ô cabeção, não é sua, você já tem a sua. Pegou algo que não era seu. Ô cabeção, devolve, o troco está errado. O Espírito Santo, Ele nos fará lembrar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente foi ensinado por Ele mesmo. A forma que eu falo, as minhas ações, uma vida alinhada, correta com os princípios. Quando a gente lembra, não é por nós mesmos, é o Espírito Santo que está agindo. Pastor, o Espírito Santo nunca falou comigo. Eu tenho certeza que já. Eu tenho certeza que já. Por vezes em pensamentos, por vezes Ele disse: não faça isso, isso não é bom para você, isso não é bênção para a sua vida, isso vai destruir você, isso vai acabar acabando, vai acabar acabando. Que bênção, né? E acabou mesmo. Vai acabar com o seu casamento, vai acabar com a sua família, vai acabar com a sua casa, vai acabar com o seu negócio, com a sua empresa, com a sua reputação, vai acabar com você, cara. O Espírito Santo fala com a gente. Jesus está dizendo que Ele vai nos ensinar. O Espírito Santo nos ensina sobre todas as coisas e nos fará lembrar dela. Diga bem forte: eu só preciso ficar mais atento, porque não é nem sobre o que eu aprendo, mas é sobre o que eu guardo. Porque muita gente conhece muito, mas poucos vivem aquilo que conhece. O conhecer é bom, mas o aplicar é melhor ainda. Quando você sabe, você conhece, mas quando você vive, você reconhece de forma plena. Eu sei que isso não é meu, e quando eu deixo de tomar aquilo que não é meu, eu estou dizendo: eu aprendi de verdade. Então o Espírito Santo, Ele consola, convence. O Espírito Santo, Ele ensina. E Ele vai nos lembrar de todas as coisas. Ele vai lembrar de todas as palavras que a gente tem aprendido. A gente vai ser lembrado pelo Espírito Santo. Quarto lugar, o Espírito Santo, Ele nos conduz. O Espírito Santo, Ele é aquele que consola, Ele é aquele que convence, Ele é aquele que ensina e Ele conduz. O Espírito Santo é o condutor. Lembra do testemunho que eu falei agora há pouco, da moça que me chamou no final do culto? Então, ela disse assim: pastor, eu cheguei aqui mal, ruim, vivendo os piores dias,
mas eu estou tendo uma paz, eu estou tendo um descanso sobrenatural. E agora, pastor, meu marido, a gente está conversando e a gente vai voltar, está voltando. Eu falei, louvado seja o Espírito Santo, louvado seja Deus. Por quê? Porque o Espírito que consola num dia difícil, no dia mau, é o Espírito que conduz para a vontade perfeita de Deus. É o Espírito que vai mudando, vai transformando. Talvez você chegou na igreja em dias difíceis, quem sabe você chegou nesses dias ruins. Hoje tem sido um dia difícil para você. Essa semana, esse mês, essa estação, talvez tenha sido uma estação complicada, e hoje o Espírito consola, hoje o Espírito abraça, hoje o Espírito renova as forças. Mas acredite, o mesmo que consola é o que conduz. Você vai ser conduzido a um novo tempo, você vai ser conduzido a uma nova estação. Aquilo que estava errado vai ajustar, aquilo que estava quebrado vai ser restaurado, aquilo que estava, destruído, o Senhor vai levantar de novo. Porque é Ele quem conduz, é Ele quem opera, é Ele quem faz. Se você acreditar, se você deixar Ele agir, Ele vai te conduzir a dias de vitória. Pastor, onde está isso no texto? Verso 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará. Ele vos guiará. O Espírito Santo vos guiará. Você está pronto para ser conduzido? Você está pronto para largar o controle? Você está pronto para deixar a direção nas mãos dele? Você vai querer virar para a esquerda, ele vai dizer não, é a direita. Você está pronto para isso? Você vai querer continuar, parado, ou dar marcha ré para retroceder, e ele vai dizer não, é para avançar. Mas você vai dizer está difícil, mas ele vai dizer vai para avançar. Mas você está dizendo é complicado, mas ele vai dizer avança. Porque em meio aos nossos dias tem hora que a gente dá vontade de parar, irmão. Não, eu vou parar só para dar uma descansada aqui. Não, essa maratona de culto, essa maratona de reunião, não, até tá legal tudo, mas eu vou parar. Não quer saber? Agora que eu já parei, eu vou falar com aquele meu amigo lá. O que tem? É só um barzinho, um negocinho. Eu vou dar uma marcha rézinha aqui, depois eu... E aí a gente, o Espírito Santo, não para, muito menos retrocede, avança, porque tem coisas novas para aqueles que decidem avançar, tem novidade para aquele que decide continuar caminhando, tem coisa melhor para aquele que decide continuar. Meu Deus do céu, não pare, continue avançando, continue crescendo, continue mergulhando, tem novidade de Deus para você. Ele vai conduzir os teus passos. O Espírito Santo vai conduzir a tua casa. A tua casa que era conhecida como lugar de vergonha, será conhecido como lugar de bênção e de vitória. O teu casamento que talvez era visto pelos seus familiares como um casamento de vergonha, Deus está dizendo, para cada vergonha eu tenho dupla honra. Só deixa eu conduzir, só deixa eu fazer. Talvez você está dizendo, pastor, eu não aguento mais, pastor, eu não suporto mais, é tanto um problema, é o meu casamento, é os filhos, é a dificuldade financeira, pastor, eu já não aguento mais. Os amigos até me falam algumas coisas, mas essas palavras não entram no meu coração, as coisas não mudam nunca.
Deus está dizendo: continua olhando para mim, continua acreditando, não para e nem retroceda, não dê marcha ré, continue avançando, porque eu vou conduzir os teus passos, eu vou mudar tua história, eu vou te fortalecer nessa caminhada, eu vou te ajudar nessa caminhada, eu sou contigo nessa caminhada, vou conduzir você a dias de vitória, de milagre, dias de bênção. Diga bem forte: eu não posso parar, eu não posso estar no controle. Toca na pessoa que está perto de você e diga: você não pode ter o controle. Olha para outra pessoa e diga: você não pode ter a direção. O Espírito que consola é o Espírito que convence. O Espírito que convence é o Espírito que conduz. Ele vai conduzir você. O mesmo que consolou, o mesmo que te trouxe aqui, é o mesmo que vai conduzir os teus passos. Ele vai te levar para águas mansas. Ele vai trazer paz ao seu coração. Talvez hoje você está vivendo uma tempestade. Talvez hoje você esteja vivendo os piores dias. Mas Ele está dizendo: é no meio do caos que eu vou fazer você descansar. É no meio dos teus problemas que você vai encontrar conforto. Você vai viver um milagre. Porque quanto maior é a tempestade, maior é a vitória. Tem um ditado popular que diz: quanto maior o coqueiro, maior o tombo. Quanto maior o coqueiro, maior o tombo. Quanto maior a tempestade, maior será a tua vitória. Maior será a tua vitória. O Espírito Santo vai te conduzir. O Espírito Santo vai mostrar o caminho. Larga o controle, larga a direção. Faça o que Ele te disser, porque o que Ele diz é bom, perfeito e agradável. Se você crê nisso, fica de pé em nome de Jesus.